Abra agora a sua Bíblia no livro de Romanos, Antigo Testamento. Se você quiser ir em Lucas e voltando, você vai encontrar... se você quiser ir em Apocalipse e voltando, você vai encontrar mais rápido o livro de Romanos, tá bom? Vai em Apocalipse, tá? É bem antes de Apocalipse, Romanos. É isso? Novo Testamento? Eu falei Antigo Testamento? Misericórdia aí. É só para ver se a irmã tá ligada para me auxiliar. Tô brincando, perdão, eu errei, tá bom? Antigo Testamento, vai em Apocalipse e vem voltando, você vai encontrar. Agora foi teste. Novo Testamento. Olha que bom, vocês estão conhecendo de Bíblia mais do que o pastor, que bom. Né? O pai não fica feliz quando os filhos crescem mais do que ele? Amém, que vocês cresçam, né? A pessoa está pregando aqui? Semana que vem, eu vou botar para pregar quem falou bem Novo Testamento, corrigindo o pastor, vai pregar. Irmão, eu vou pegar membro aí para pregar, tá bom? É brincadeira, é isso aí, tá? E uma vez que eu preguei o tempo todo falando que Moisés fez a arca. Moisés, porque Moisés entrou na arca, Moisés saiu da arca, Moisés fez isso. Aí os irmãos, não é. Aí eu, não é, tá bom. Moisés é o pastor de vocês sabem disso, né? Vamos lá então, Romanos, capítulo 12, vai até o capítulo 12, e Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Versículo 1 e 2. Vamos ler apenas 2 versículos, mas a palavra de Deus é tão rica que desses 2 versículos você vai ter uma lição de Deus para a tua vida, para nunca mais você ter dificuldade espiritual, tá? Diz assim a santa palavra de Deus, reverência. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Coloca aqui de novo no 1, que eu quero ler aqui junto com vocês. São 2 versículos bem conhecidos, o segundo mais conhecido ainda. Deixa no primeiro, obrigado, irmã Bárbara, presta atenção. Olha aqui, presta bem atenção que se você entender o que Deus vai te falar hoje, nunca mais você vai se afastar de Jesus. Pode acontecer, pode o vento soprar, a terra pode se abalar, e você vai estar ali, ó, com um espírito inabalável. Quem deseja ter um espírito inabalável, diga amém. Então hoje, se você aprender de Deus, você vai sair daqui firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Vocês vão entender porque o pastor de vocês, há 30 anos no evangelho, tomando pancada desde o primeiro dia, e toma, derruba, e tem os irmãos que quer, né? Aqui não tem, mas em outras igrejas os irmãos puxam tapete, irmão. Os irmãos pegam mesmo, né, irmão? Aqui, graças a Deus, é todo mundo santo. Amém? Entendi. Aí, o que acontece? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Rogo-vos. O que é rogar? Por favor, gente, pelo amor de Deus, irmãos, pela misericórdia de Deus, apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo. Não é para você se cortar como sacrifício morto, não. É sacrifício vivo. É oferecer a sua vida na totalidade para Deus. Senhor, eu te pertenço, cuida da minha mente, do meu coração, da minha alma, do meu espírito, do meu corpo, me dá saúde, me dá graça. Você tem que se entregar totalmente, irmãos. Tem gente que se entrega, é crente há 5, 10, 15, 20 anos e se entrega pela metade. Não, isso aqui Deus não mexe, não. Eu sou assim, aqui Deus não mexe, não. Tem gente, escuta isso, que uma vez eu fui batizar um irmão, o irmão se batizou segurando a carteira assim, fora da água, assim, ó. Ele queria se batizar, mas o dinheiro dele não queria se batizar, não. Ele não queria que, entendeu? É brincadeira, nunca aconteceu isso. Mas tem pessoas que, não, na área financeira, não. Eu dou meu coração,
Eu faço isso, mas no dinheiro não. Dinheiro não é espiritual. Não, não. Consagre a sua vida ao Senhor e os seus planos darão certo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Então é entrega, é sacrifício. Agora está dizendo ali sacrifício. Não é fácil servir a Deus. Quando você entende isso, você não vai abandonar Deus. Porque você vai saber que terá questões, seja na igreja, fora da igreja. Eu costumo dizer quando a pessoa fala assim, eu estou na igreja, mas estou passando tribulação. Estou na igreja, mas o diabo está me perturbando. Estou na igreja, mas está acontecendo isso na igreja, na situação tal. Ei, que bom que suas tretas agora são na igreja. Minhas tretas eram lá fora. Era lá no mundão. O diabo não me encontra mais lá. Ele vai deixar de ser tentador? Ele vai deixar de ser diabo? Ele vai aonde eu estiver. Se é na família, ele vai na família arrumar confusão na família. Se é dentro de casa, ele vai querer arrumar confusão dentro de casa. Se eu estou na igreja, ele vai arrumar confusão comigo no baile. Ele vai vir querer criar situações na igreja. Então, eu tenho que ter a razão, o entendimento, a mente transformada para entender e não... Eu posso me entristecer, me desanimar, mas eu não vou largar Jesus por causa dessas questões, porque não é emoção. E aqui hoje você vai aprender a diferença da emoção para a razão. Tem pessoas que são muito emocionais e trazem isso para Deus. Eu senti a presença de Deus. Estou arrupiado. Isso é emoção. A gente sente. Às vezes, né? Dá um negócio, né? A nossa carne está emocionada com o momento do louvor. Aí a gente, eita, falta voar. Aquilo ali é emocional. O meu emocional fica mexido, irmão. Eu fico, eita! Por isso que tem gente que dá um sarapatal, ir para lá e para cá, por causa da emoção. Mas a vida não é feita de emoção. A vida é ação real. O casal casa, no altar, como é que é? Como é que é? Só emoção. Te amo. Aí aquela declaração, e tá tudo bem. Aí quando a gente bota o pé dentro de casa, os dois juntinhos. Como é que é? Emoção? Então hoje você vai aprender a agir com razão. E você tem tido problema no seu emocional porque você está muito se envolvendo emocionalmente com as questões e está trazendo essa fraqueza emocional para o evangelho. Você quer, um exemplo, se não tiver um movimento na igreja, você não sentir, Deus não agiu, a igreja, eu não senti uma emoção, o culto estava frio, o culto não é para você, o culto é para Deus. O culto estava frio. Não, é porque você não sentiu nada que te emocionou. Então não confunda. Olha, eu já vi pessoas, eita, meus irmãos, em 30 anos, foram mais de 10.000 pessoas passaram pela minha vida. E teve momentos lá atrás, 5 anos de evangelho, que eu fiquei triste, quase que eu largo Jesus. Porque eu vi um pessoal tão santo, tão perfeito. Eu ia conversar com os irmãos, eita, aleluia, irmão Ney. Glória, eita, oxi, ixi, ai, ui. Eu falava, caramba, eu não faço isso. Aí eu ia no culto, chegava lá, eita, tchei, eu, caramba, eu lá assim, te adoramos, ó Cordeiro Santo de Deus, chorando. E a pessoa lá só, uma vez, irmãos, botei a mão aqui, o pastor, dá a mão aí eu dei a mão. Irmão, a daqui começou a fazer assim, e eu puxando para baixo, quem viu pensou que eu estava no ministério, mas não, eles puxavam para lá, puxavam para cá, e eu junto ali só. Aí teve uma hora que eu firmei assim, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu falei, puxa vida, aí veio o Marco Feliciano, irmão, Marco Feliciano na época, agora não, né? Agora ele é deputado. Mas na época ele era pastor, ele tal, e ele e botava umas roupas assim. Aí o pessoal começou a se vestir igual a ele, e começou a falar igual a ele, começou a fazer a sobrancelha igual a ele, começou a alisar o cabelo igual a ele. Eu nem cabelo tinha, eu falei, eu tô perdido, nem cabelo eu tenho para imitar o homem e tal. E aquela coisa eu me questionava, eu falei, meu Deus do céu, eu sou fraco, eu sou... E aí Deus foi me ensinando, sabe por quê? Eu falo isso com tristeza no meu coração. Mas 80% dessas pessoas ou não estão mais com Deus. Tinha uma moça, ela foi minha aluna no seminário. Uma mulher de Deus, ela era do ciclo de oração. Ô mulher espiritual. Eu não sei que vento bateu na vida daquela mulher. Uma vez eu vi essa irmã. Era uma senhora já, ela não era tão nova.
sei lá, eu não vou falar a idade aqui, porque se eu falar a idade, ele vai falar, pastor, está falando que eu sou senhora. Deixa quieto, a irmã já não era novinha. Aí, eu encontrei a irmã, gente, depois de 5 anos que a irmã saiu da igreja. A irmã era da oração mesmo, do coque. Tei. A irmã estava com um shortinho desse tamanho, um cabelão de aplique, toda, sabe, poderosa, fumando. Aí Deus falou comigo: ore pela vida dela, tenha misericórdia dela, mas o meu evangelho não é emoção, meu evangelho é razão. Você tem que entender, você tem que aprender para comprovar. Olha o que diz o texto, vamos lá? Bota no 2, por favor, preste atenção nisso, que hoje você vai sair daqui. Ah, pastor, é só sobre igreja? Não, é sobre os seus relacionamentos. Para você não ser fraco ou fraca emocionalmente para destruir um relacionamento por causa de uma fase, de uma situação. Escute. Aí ele fala assim, por favor, não se conformem com este século, com tudo que está acontecendo, as coisas muito volúveis e tal, mas vê se vocês transformam pela renovação da mente. Mente é o lugar o quê? De você, pensar, raciocinar. Peraí, deixa eu fazer um cálculo aqui. Peraí. Em tal igreja, age assim, assim, assim. Na igreja tal, age assim, assim, assim. Poxa, isso aqui não está legal. Ah, isso aqui tá tal. Ah, o pastor é famoso. O pastor tem 1 milhão de seguidores. Porque agora se mede assim, né? A pessoa é de Deus se ela tem muitos seguidores. O pastor é muito famoso e tal. Bom, peraí. Mas isso daqui que ele falou não é de Deus, não. Os crentes de Beré, eles conferiam na Bíblia o que era pregado. E aí, isso aqui não é de Deus, não. Não, isso aqui que ele falou... Eu, essa semana, fiquei chocado com um pastor muito famoso, que prega para a família, muito engraçado. Ele tem lá a veia cômica dele. É uma pessoa que tem sido, sim, usado por Deus, mas a coisa está ficando tão estranha que ele falou, e ele tem um poder de voz, ele é um formador de opiniões. E ele falou, não, que eu entrei falei pela manhã e vou repetir para o público da noite. Eu entrei no elevador e tinha uma mulher, aí ele usa uma expressão que se usa para comida. Quando a comida é boa. E ele fala, porque é muito isso. Meus irmãos, vamos falar a verdade. Isso no púlpito, no altar. Vamos falar a verdade. É mesmo. E a gente tem que olhar e dizer e ver que é. Não pode mentir que não sei o quê. E aí ele começa a falar coisas assim bem pesadas sobre o relacionamento dos homens, a dificuldade dos homens em relação às mulheres. E eu olhando para aquilo, por mais que seja um pastor famoso, pastor muito engraçado, um pastor legalzinho, mas aquilo que ele falou vai destruir muitas famílias. Inclusive, já estão pegando um pedaço desse trecho do vídeo e os maridos mostrando para a mulher. O pastor falou que pode olhar e que é bom e que é igual comida, entendeu? Você pode desejar fazer. Aí eu digo para você, não. Isso é um pensamento carnal. O homem carnal, que envolvido com as paixões do mundo, ele tem essa visão, esse pensamento sobre as mulheres. Uma mente transformada, ela pensa diferente. O pensamento, pastor, então não vê e não acha? Vê e acha. Mas essa manhã Deus ensinou você como é que faz, né? Você pega um pensamento negativo e você usa a sua razão para você pensar e fazer cálculos do que aquilo vai te levar. Se esse pastor pregasse a palavra, ele ia saber que lá em Provérbios diz que a mulher da rua pode até ser doce como mel. A Bíblia diz, olha como é que a Bíblia fala que me dá até um arrupio. Isso me dá arrupio. A mulher da rua, o início dela é doce como mel. Mas no mesmo versículo diz, mas no final é amargo como... E ele diz que a mulher da vida, que está lá fora, que não é a minha, é cova aberta. Eu contei casos aqui de manhã de homens que morreram por causa dessa situação. Então, vocês estão entendendo? Então, quando eu olho para isso, a minha mente faz eu fazer um cálculo. Ele pode ser um homem de Deus, ele pode ser famoso, ele pode estar fazendo sucesso, ele faz as pessoas rirem, mas é triste isso. O tanto que ele faz as pessoas rirem,
Agora ele está fazendo muita mulher chorar. Porque na igreja, ainda mais as igrejas que tem 2, 3, 4, 5 mil pessoas assistindo, tem muito homem ali, ó, lutando para aprender a parar com esse olhar de predador carnal. Aí você pega um líder espiritual, da relevância que ele tem, e ele dá autorização, pode olhar, pode dizer que é gois, pode falar, não tem problema nenhum, que não sei o quê. Então, é a renovação de mente que faz você ter esse entendimento. E aí, para que você, sim, comece a experimentar coisas boas, agradáveis. Como é que com um pensamento carnal desse, eu vou ter coisas boas na minha vida? Eu só vou estar em treta. Eu só vou ter problema para a minha vida se eu quiser fazer isso. Então, tem que ter essa racionalidade. Eu quero agora fechar para entrar direto aqui, que é só introdução. Escute. Por que que você vê pessoas que eram mais espirituais que você e que caíram? Por que que você, que é ovelha, você está lutando e está na igreja e tem pastores que caíram em pecado, de adultério, seja de que for? Por que que isso acontece? Diga assim, por quê, pastor? Pelo simples fato de que esse pastor, esse líder, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, do reteté, do pré-pré-pré, elas se viviam o evangelho no campo e no âmbito da emoção. Eita, irmão, estou sentindo a presença do Senhor, aleluia, ei. Quem faz isso na fila do banco, irmão? Tu chega lá no banco, gerente, vim aqui abrir uma conta, 8, 2, 9, 8. Tu não faz isso em lugar nenhum, irmão. Mas para Deus é um negócio assim, ó. Não, irmão, que isso? Deus vai te usar, Deus quer te usar nisso, Ele vai te usar. Mas olha, o que é de Deus, você vê, é bonito, tá? Eu já vi Deus usando pessoas em línguas, e a coisa mais linda, Deus usando em línguas. Eu já vi pessoas, de fato, tendo manifestações no corpo, de atitudes, né, que você vê que você passa até um respeito. Agora, meu irmão, tem algumas coisas que estão acontecendo aí, que é só você usar a sua razão. Não usa nem de espiritualidade. Bota uma pitadinha de discernimento, que é um movimento estranho, é um fogo estranho dentro da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero te dar alguns segredos para você tratar o teu emocional. Vou te dar um exemplo para fechar e a gente entrar direto. A nossa igreja não é uma igreja emocional. Ela trabalha em cima do evangelho razão. Eu quero que você entenda o que está sendo dito, por isso que é por tópicos, para você parar, pensar, eu explico o versículo. A minha função aqui como pastor não é pegar o texto e apenas pregar. Eu não vim aqui para ganhar oferta. Eu não vim aqui para cumprir uma agenda e amanhã eu vou estar em outra igreja. Não, eu tenho obrigação e tenho compromisso de que você, como meu filho espiritual, como minha filha, aprenda. Então eu fico repetindo. Eu fico voltando no mesmo assunto. Eu fico ali meia hora no versículo. Porque a minha intenção é que você saia daqui entendendo o que é a palavra de Deus. Quando a palavra diz que Deus é fiel, você tem que entender o que significa isso. Quando diz que Deus vai te honrar, você tem que entender que Ele não vai te honrar hoje e amanhã não. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Aí você vai pensar que amanhã, irmão, a honra demora um pouquinho, eu falo sobre isso. Tem gente que não, você vai receber, receba aí, amanhã tu vai receber tua bênção. Não é assim, aqui a gente vai te falar para você explicar. Então, pastor, qual é o primeiro segredo? Como é que eu faço para não me afastar da igreja? Está chegando a um tempo, irmãos. Meu Deus, que as pessoas vão sair da igreja. O evangelho está sendo envergonhado pelos próprios crentes. Pastor presidente de uma grande denominação, esse pastor é um pastor que é pastor presidente de uma coisa, são mais de 200 igrejas sobre o poder dele de liderança e tal. Aí descobrem lá uma opção de coisa lá, ele mandando um negócio lá para uma mulher lá, um negócio, aí imagine o caos que isso causa na vida de 130 congregações, e aí aquele coisa, aí os que estão de fora falam, ser crente para isso, olha lá, se o pastor está fazendo isso, eu vou fazer o que lá na igreja? E aí está acontecendo um negócio muito estranho, e as pessoas estão se afastando, e aí eu quero que você entenda isso aqui, sabe por quê? Está chegando um tempo, a Bíblia diz, e a Bíblia não erra, muitos apostatarão da fé. Sabe o que é apostatar da fé? Primeiro, não é para o incrédulo não, que o que é incrédulo não crê. É para quem é crente. Vai ver tanta coisa ruim na igreja,
que vai falar assim, eu vou ficar lá fora que está melhor. Aqui está terrível, aqui está demais. Então a gente tem que guardar o nosso coração, aprender a ter razão, fazer cálculo espiritual, para que o diabo, quando começar, porque ele já começou, irmãos, ele já começou a criar toda a sorte de problemas, confusões, exposições. Cada dia cai 5, 6, 10 pastores em escândalos terríveis. Vai chegar um tempo que as pessoas vão falar, eu não acredito mais em pastor, não acredito mais em crente, crente não presta. Eu e você precisamos estar com a nossa razão em Deus. E aí vem o primeiro segredo. Você precisa aprender definitivamente na sua vida cristã duas coisas nesse primeiro segredo. Primeiro, o evangelho começa na mente, no entendimento e não no coração. É a primeira coisa. Tem um grande pregador que ele fala, não me lembro o nome dele, ele fala que todo convertido que aceita Jesus pela emoção, ele morre ao longo do caminho. Ele foi na emoção. E eu sei, porque eu vivi isso. Eu vi centenas de pessoas aceitarem, né, vamos dizer assim, ir à frente dizendo que estava aceitando Jesus. Mas sempre 80% não era uma decisão de razão. A pessoa foi pela emoção. Eu já vi pessoas dar carro, eu já vi pessoas tirar lamentavelmente, nunca façam isso aqui, irmãos, tirar pulseira, aliança para dar, passar um cheque maior do que você possa cobrir pela emoção do momento. Depois a pessoa vai desesperada dizer, eu não tenho fundo nesse cheque, pelo amor de Deus, não deposita. Emoção atrapalha a vida das pessoas. Então a primeira coisa, o evangelho começa aqui, ó. Por isso que Jesus, ele não pregava, ele ensinava, ele é o mestre dos mestres. E a segunda coisa dentro do primeiro segredo é, o evangelho é razão e não emoção. É entender o que você está sentindo, não sentir sem entender. Meu irmão, vem um pregador aqui, bota a mão em todo mundo e todo mundo cai. Dentro da igreja, espera que isso seja espiritual, porque está dentro da igreja. Irmãos, aí você vai cair, eu não estou falando cair endemoniado, cair no poder. O que isso gerou na sua vida? Todas as pessoas que eu vi, e eu perguntei depois, porque eu sou desses, eu quero entender por quê. Eu falei, o que você viu, o que você sentiu, o que melhorou? Teve um grupo que caiu, um atrás do outro, caiu. Aí, no domingo, na terça-feira, a gente estava jogando bola na quadra da igreja. Aqueles que caíram, os que mais falavam palavrão no futebol. Eu quero entender por que caíram. Cair e levantar sem transformação não é o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Porque quando eu entendo isso, eu não quero ir por emoção. Se eu ver todo mundo caindo, eu vou cair. Se eu ver todo mundo rodando, eu vou rodar. Se eu ver todo mundo falando em línguas, eu vou falar também. Não, eu quero entender por que aquilo está acontecendo. Isso não faz sentido. Biblicamente, isso não é assim. Eu estou ensinando vocês a ter uma fé racional. Deus me guarda, mas eu tenho que usar a minha razão para ir na rocinha na hora do tiroteio. Não, Senhor me guarda. Ei, tem gente que faz atrocidade, vai em uma outra religião, seja num centro de umbanda, candomblé, de espiritismo, e vai lá e quebra as coisas, falando que Deus mandou ir lá quebrar. Ei, usa a sua razão, você está errado. Primeiro, respeito. Segundo, autoridade. Se Deus mandar verdadeiramente, é uma coisa, que eu não vejo isso. Agora, você ir lá e, por intolerância religiosa, você está envergonhando o nome de Deus. Então as pessoas têm atitudes que elas não param, vão pela emoção, não porque eu senti, que Deus... Eu falo aqui, meus irmãos, vocês não podem adorar imagem. Aí você, eita, eu estou sentindo isso, o pastor falou, cheguem lá na casa do teu parente lá e sai quebrando as imagens dele. Isso é um evangelho emocional. Até quando eu falo para vocês aqui sobre objetos, você tem que perguntar para Deus, você tem que confirmar, tem que sentir no teu coração. Não sai emocionado quebrando tudo. Você tem que parar, não, isso faz sentido.
Isso aqui realmente tem um significado espiritual. O pastor me mostrou, o pastor contou testemunhos de pessoas que estavam com objetos e que depois que aquele objeto saiu da vida da pessoa, a vida da pessoa destravou. Então eu creio nisso aí porque eu estou vendo prova de que isso é real. Agora, tem gente que o pastor fala umas coisas loucas lá e tal, e a pessoa, eu acredito nisso. E assim, aí então o primeiro segredo é, o evangelho começa na sua mente, não é no coração, não é emoção, e você precisa buscar entendimento. Segundo segredo, a ordem espiritual da palavra. A palavra de Deus, ela tem uma ordem. Ela primeiro, ela vai falar com o seu entendimento. Depois ela pode até mexer com a sua emoção, é onde a gente chora. Agora, tá chorando por quê? Eu não sei. Eu só tô chorando porque eu quero chorar. Tudo bem, chorou, botou para fora, mas é um choro que não há um significado. Ah, eu estou chorando por tristeza, eu estou chorando por angústia, eu estou chorando de alegria. Ok, mas a palavra que você está recebendo, se você não está entendendo, aquele choro é pelas emoções que você está sentindo e não pelo entendimento. Como é que se pede perdão de um pecado, gente? Não é pela emoção. É por você entender que você pecou contra o seu Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu não peço perdão. Ah, eu estou cheio de emoção. Perdão, Senhor, porque eu estou muito emocionado. Ah, eu te amo tanto, Senhor, me perdoa. Não. Senhor, eu tenho pecado contra ti. Ações, atitudes, palavras, pensamentos. Eu reconheço. Vou te provar na prática. Eu dou um tapa no rosto da irmã Karen. Pastor, eu cheguei ali e errei. Pá, pequei. Aí eu chego para a irmã chega aqui, todo dia na igreja eu estou aqui. Meu Deus do céu, eu bati na irmã Karen. Ai, meu Deus, eu sou muito ruim. Ai, meu Deus. Vai mudar alguma coisa? Aí eu fico triste, ela está ali e eu estou aqui. Por que, pastor, você está triste? Que eu dei um tapa nela. Legal, eu estou muito arrependido, muito, muito triste, emocionalmente abalado. Irmã Karen, eu entendi o que eu fiz, não existe. Me perdoe, eu lhe prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Perdoe a minha fraqueza, me ajude. Aí você vai ali, conversa com a pessoa, mostra para a pessoa que você entendeu. Olha, o que eu fiz foi isso, eu estava com um problema assim, mas não justifica, eu errei. Eu mereço que você nunca mais fale comigo, eu mereço que você, sabe, me coloque para fora da sua vida. Isso demonstra para ela que eu entendi. Quer um padrão de entendimento para que não é emoção? O filho pródigo. O que ele falou para o pai? Deixa eu entrar de novo para casa. Foi isso que ele falou? O que ele falou para o pai? Primeiro, a Bíblia diz, essa é regra, ele veio lá pensando assim, cara, eu pequei contra Deus, contra meu pai, eu estou aqui comendo bolota dos porcos, meu pai está lá, meu pai sempre me tratou bem, meu pai sempre fez o melhor para mim, eu peguei a minha herança e eu saí. A Bíblia diz que ele ficou ali, tendo entendimento da situação dele. Tem gente que está comendo com os porcos e não tem entendimento. Tu vai falar para a pessoa, sai desse chiqueiro, e a pessoa não sai. Ele não, ele teve entendimento que o que ele fez com o pai foi errado. E ele volta. E quando ele chega diante do pai, o que ele faz? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Aí olha o entendimento do que ele fez. Ele fala assim, eu não sou digno de ser mais teu filho. Permita-me trabalhar para o Senhor, porque os teus, olha o entendimento dele, os teus empregados são bem melhor tratados do que eu estou sendo lá. Aí o pai, que é Deus na história, na parábola, não fala nada, porque entendeu que ele fez, não precisava nem falar mais nada. Reconheceu o erro, verbalizou, falou o que ele fez, restituiu, botou o anel, trocou a roupa e ainda mandou fazer uma festa. Quem entendeu, diga amém. É razão, ele foi com a razão. Agora, se ele fala, pai, eu errei, mas eu não entendo porque não sei o quê, eu pedi o Senhor para sair porque eu estava emocionado. Talvez a história não seria como foi, um grande exemplo para nós. Então, em nome de Jesus, nessa noite, você precisa falar, Deus, eu estou pecando contra o Senhor. Ai, eu vou sair da igreja, porque a igreja não tem ninguém perfeito. Ei, Senhor, o pessoal vacila, mas eu também sou imperfeito. Eu também sou cri-cri.
Eu também arrumo treta. Eu também. Nunca mais você vai sair de igreja. No dia que você entender, porque quando a pessoa sai, parece que tá todo mundo errado e ela é a certa. E aí você fala, não, eu preciso aprender. Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque eu sou cri-cri, eu não consigo. Eu estou na igreja, o pastor está pregando, aí eu vejo uma situação, eu já desfoco, já vejo a vida do irmão, aí já vejo outro irmão que está dormindo no culto, eu já estou vendo que o irmão Seite dorme todo o culto e fica batendo cabeça, e aí o irmão está distraído, olhando para a vida do irmão Seite. Hoje ele está acordado, estou brincando. Está acordado ali, o japonês na hora da mensagem é a única hora que ele abre o olho, está ali, ó, vidrado. Aí você está olhando para a vida do irmão Seite, está se distraindo, a palavra não entra em você, porque a fé vem pelo ouvir. Aí você não está ouvindo, você está ali, mas você não está ouvindo. Aí o diabo vem e perturba você. Tá vendo? A igreja não tem palavra. A igreja é fraca. Eu não estou sentindo o Espírito Santo. Ei, eu não preciso sentir. Evidências reais já me mostraram a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Sabia que você está aqui porque o Espírito Santo, você foi sensível à voz do Espírito Santo? Sabia disso? Não, pastor, fui eu que quis vir. Foi não, irmão. Você chegou no nível que você já consegue ser trazido, sabe? Eu lembro que quando eu me converti, eu ia empurrado pelo Espírito Santo. Hoje, se torna automático. Por quê? Porque eu já tenho entendimento da minha necessidade de estar na casa de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E aí, nesse segundo segredo, se o evangelho chegar primeiro no seu coração, sem antes pela sua mente, o seu entendimento, ele será um evangelho infrutífero. Olha isso aqui. Não terá fundamento, não terá base, será infrutífero, apenas emocional. É aquela pessoa que ela acha que o culto só foi bom se teve movimento. Se não teve, ou seja, ela não para entender que a melhor forma de você aprender é quieto, parado, prestando atenção e sem nenhum ruído. Na hora que eu estava falando, passou uma moto ali, ó, já atrapalha a fala, sim ou não? Agora você imagine eu falando aqui e 30 pessoas aí gritando, e eu falando aqui, o povo dando glória e o povo caindo, e você, meu irmão, eu tô aqui prestando atenção, alguém cai do meu lado aqui, eu já vou. Não tem um pastor que a moça tá lá na unção, lá recebendo a palavra, aí ele vai lá e todo mundo se assusta. Acabou, o espírito sai da pessoa. Tu não tá nem prestando mais atenção. Ou seja, ei, eu não busco por isso. Deus usa pessoas em línguas, Deus usa manifestações do Espírito Santo, mas aonde há ordem e está uma indecência. Tem mulher caindo na igreja no poder, com as pernas abertas, mostrando que não tem que mostrar. Isso não é poder de Deus. Você tem que ter raciocínio para entender que isso não é de Deus. E você falar assim, não, eu entendo que eu preciso compreender as coisas de Deus. Aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus disse isso. Jesus, ele instalou isso. Vocês têm que aprender. Vocês não têm que se emocionar. Abram a Bíblia e vejam onde Jesus agiu com emoção. Ele chorou? Chorou. Lázaro morreu. Era o melhor amigo dele. Meu Deus do céu, larga tudo, pelo amor de Deus. Pegou o barco sozinho e vem nadando. Não. Ele fez o que tinha que fazer, controle emocional, ficou triste, chorou. Foi fazer o que tinha que ser feito. Ele tinha o poder de ressuscitar, chegou lá e fez. A mulher prostituta, diante dele, naquele tumulto todo mundo desesperado, todo mundo nervoso, todo mundo querendo tacar pedra na mulher, todo mundo... E ele, ó... Não. Ali ele mexeu com o entendimento das pessoas. Desceu, todo mundo parou, a mente das pessoas... Ali, o povo que estava vindo bater, eles estavam vindo na emoção. Pega, mata, pecou, pega a prostituta, no adultério, emoção, vamos matar, emoção. Jesus tirou a emoção deles, fez a razão falar, que doido é esse aí escrevendo na areia na hora da pancadaria? Todo mundo parou. Ele volta. Ninguém mais já estava com emoção. Todo mundo centrado ali, cara, o que esse cara vai fazer? Eu tenho que até me preparar, porque se ele vier para cima eu saio correndo. Os caras estavam já pensando com a razão.
Aí ele vai lá e fala assim, parafraseando Ney, capítulo 2, versículo 3. Vamos pensar aí a galerinha da treta? Qual de vocês, vamos pensar, vamos botar essas cabecinhas duras para pensar? Jesus falando aqui, parafraseando o pastor Ney, tá? Bota essas cabecinhas para pensar. Quem aqui, vocês estão querendo matar essa mulher porque ela pecou. Quem aqui nunca pecou, começa a apedrejar, age na emoção aqui agora, porque vocês querem condená-la pela lei de Moisés, mas porque ela pecou. Se vocês também pecaram, vocês estão dentro da lei de Moisés. Vamos fazer esse cálculo rápido aqui? Aí a Bíblia diz que do mais novo ao mais velho, do mais velho ao mais novo, que eu nunca gravo a ordem dos fatores, mas a ordem dos fatores não altera o produto final. Então, vamos aqui, seja independente se for o mais velho que soltou, o mais novo que soltou, o importante é que depois da palavra de Jesus, eles soltaram a pedra. Aí o que aconteceu? Foram, eles pensaram. Quem entendeu, diga amém. Às vezes você está querendo ir pela emoção, agir pela emoção, e aí você acaba estragando tudo. Deus quer tratar o teu emocional e falar, Deus, repete comigo assim, Senhor meu Deus, eu levo a minha mente cativa à tua obediência. Meu Deus, eu quero ter a mente de Cristo. Coloca em mim uma mente espiritual. Não me permita agir pela emoção, mas usar a razão com base na tua palavra. Me dá sabedoria, me dá discernimento e me dá entendimento da vida real, para que eu não haja pela emoção. Amém? E aí, no terceiro, aí fala assim, espera aí, se o evangelho chegar primeiro no seu coração, sem antes passar pela sua mente, pelo seu entendimento, ele será um evangelho que não vai ter frutos. É aquela pessoa que está ali, não, eu sou de Deus, e daqui a pouco a pessoa está fria e sai, acabou. É emoção. Agora, pergunta assim, pastor, por que isso acontece? Porque ele, essa pessoa, estará condicionado ao que sente e não ao que sabe. Ela está sempre querendo sentir para ela viver daquela emoção. Não. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu tenho que entender o que é um casamento. Eu tenho que entender o que é criar filhos. Eu tenho que entender o que é viver na terra. Eu tenho que entender em algum momento na minha vida como se relacionar com as pessoas. Eu tenho que entender como se relaciona com a minha família. Eu tenho que me entender como se relaciona com genro, nora, sogra. Eu tenho que entender por que as pessoas têm problemas. Porque é a emoção. Eu já cometi esse erro várias vezes. Você vai na emoção, fulano, alguém da tua família, você vai na emoção, você se envolve emocionalmente, daqui a pouco, toma! Porque você foi pela emoção e você traz isso para Jesus. A palavra do pastor hoje não foi muito boa. A palavra do pastor foi... Não. Se você estiver prestando atenção, você está entendendo perfeitamente que você não pode agir por emoção. Você tem que analisar, você tem que entender... Você tem que falar, não, entendi, não faz sentido, isso, eu não posso ter essa atitude aqui, eu entendi que isso traz um resultado, a conta não fecha. E aí, para ir para o fim, o evangelho estando condicionado ao que você sente, ele vai ser tão instável quanto os seus sentimentos. Porque sentimento, ele é o quê? Hoje eu estou feliz, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Eu estou no sentimento e tal, amanhã eu estou triste. Deus não é fiel. Eu já conheci pessoas assim ao longo da minha vida. Uma vez, uma irmã, há muitos anos atrás, 20 anos atrás, ela, pastor, Deus é bom, Deus está operando na minha vida, fez isso, fez aquilo. No outro dia aconteceu uma treta no trabalho. Eu não acredito mais em Deus. Como ele deixou isso acontecer na minha vida? Ela estava num dia feliz, radiante, dizendo que Deus era fiel. No outro dia, o mesmo aparelho que ela usou para dizer que Deus era fiel, ela usou para dizer que Deus não era fiel.
porque era emoção. Ei, aconteça o que acontecer, a Bíblia diz que tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tudo passa, irmãos. Fita cassete passou, Michael Jackson passou, Ayrton Senna passou, tudo passou. Ei, a palavra está aqui do mesmo jeito e vai até o fim, tá? Nós passa e a palavra de Deus vai até o fim, até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco. Jesus é o verbo é a palavra. Ele diz, a minha palavra vai estar com vocês até a consumação, até o final. Então, se eu entendo isso, eu não posso achar que se o Deus que falou isso está acontecendo, ele falou que tudo que está acontecendo, eu estou entendendo, eu estou vendo. Terremoto lá na Indonésia, enchente não sei aonde, está acontecendo tudo, sinais nos céus. Uma porção de coisa. Eu quero sentir, eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo o Espírito Santo. Ei, eu não preciso sentir que minha esposa me ama. Ela já provou? Sim ou não? Casou com um cara feio. Precisa falar mais nada. Depois, aturou o cara feio sem dinheiro. Depois, passou fome pelo cara feio sem dinheiro. Eu preciso? Sim. Ah, Paulo, eu estou sentindo que você não me ama. Só porque ela não falou que me ama. Ah, acho que você não me ama. Ei, não. Pega as evidências do que Deus tem feito na sua vida, do que este lugar tem feito na sua vida, na sua família. E por fim, meus irmãos, não condicione o evangelho às suas emoções, não. Vai ter dia que você vai sentir o culto abençoado, vai falar, nossa, o culto foi benção. Vai ter dia que você não vai sentir, não. Porque vai ter dia que não vai ter nenhuma palavra emocional para você. Vai ter falando com a sua alma. E eu aprendi, meus irmãos, isso parece duro da minha parte, mas eu aprendi a jogar com a realidade. Desde quando nós casamos, não tem esse negócio de romantismo, a moda antiga. Não, nós é romântico do nosso jeito, né, irmão? Mas uma coisa eu aprendi, ei, vamos viver uma realidade. Último ponto, penúltimo. Troque a emoção pelo conhecimento. Olha isso, ó, pega aqui. O sentimento e as emoções são relativas. O que você sente hoje, você pode mudar amanhã. Então, se você tem um evangelho assim, ele é volúvel. Mas conhecimento é base e certeza. Quando você tem conhecimento, eu creio em Deus porque eu sei quem Ele é. Não é que um pastor me apresentou um momento espiritual. Não, eu sei quem Deus é. Ele já se revelou, Ele já se mostrou para mim e para você. Por que ter dúvidas? E aí, por isso, fé não é emocional. E também a fé é razão. Tá bom, você quer que Deus pode te salvar? Sim. Te guardar? Sim. Pula no Rio Guandu na chuva agora ali. Pula. Pula lá. Não tentarás o Senhor. A Bíblia está dizendo isso, eu entendi perfeitamente. Não é porque eu sou pastor, teve um pastor que foi batizar um pessoal aí, ó. A água levou. Por que Deus não salvou? Se estava no batismo, gente. É um momento espiritual. Por que Deus não salvou? Morreu. O rapaz estava se batizando, se eu não me engano, morreu o pastor também. Por que Deus permitiu isso? Sabe por quê? Jamais vou botar minhas ovelhas em risco dentro de um rio que eu nem conheço direito. E rio, a gente sabe que é muito instável. Cachoeira, você está aqui, daqui a pouco a água vem. Nesse tempo, como é que eu vou levar a membresia para batizar numa cachoeira? Razão. Eu creio que Deus pode nos guardar, mas eu não vou tomar uma atitude sem pensar. Você tem conhecimento, você não sente para saber. Eu sinto que Jesus me ama. Eu sinto que Jesus morreu na cruz. Não. Eu sei que Jesus me ama. Eu sei que Jesus morreu na cruz. É conhecimento. Ah, eu sinto. Ai, Jesus morreu na cruz. Ai, meu Deus, sofreu tanto. Mas você não entende a palavra. Você não entende o que Ele quer para a tua vida. Mas quando você busca o conhecimento, você fala, eu entendi. Por que Jesus morreu na cruz? Por que a ceia? Eu explico quase toda vez. Vou fazer isso aqui agora. Por isso que eu explico, para você entender. Está comendo pão, bebendo suco. Não é isso. Você tem que entender o que representa o pão, o que representa o suco. Qual é o efeito espiritual que isso tem. Qual é a energia espiritual que isso tem. Porque o sentimento passa. Ter conhecimento te dá clareza e convicção e base para não ficar instável, mudando de acordo com os sentimentos, sendo levado pelo vento. Pessoas assim são levadas pelo vento. Hoje gostam do pastor, amanhã não gostam.
Hoje estão bem, amanhã não estão bem. Hoje o Viva é uma maravilha. Deus levantou o Viva, aleluia. Amanhã o irmão Diego não dá boa noite para o irmão já fala que a igreja, todo mundo é mal educado. Eu não gosto dessa igreja. Aí lá o pastor lá suando, ai meu Deus. É a sua emoção, em nome de Jesus. Repete comigo assim: Senhor meu Deus, me dá estabilidade emocional, controla minha mente, não me permita viver pela emoção, mas me faz ter conhecimento para ter base nas minhas ações e nas minhas atitudes. E o último segredo, e peço que os diáconos e diaconisas se coloquem aqui na posição para a gente fechar fazendo esse ato que vai selar tudo que você ouviu e entendeu. Preste atenção aqui, não use a razão, não se emocione com o movimento, não, que isso é normal, tá? É igual eu como pastor, eu estou sentado ali, se eu vejo movimento, eu procuro não me distrair, eu presto atenção no que está sendo dito, porque eu sei que terão movimentos na plenária, então eu não me distraio. Vamos lá, última coisa, pode se posicionar e já distribuir, eles se colocam na posição. Se você, escute isso, pare de sentir e busque a razão das coisas. Você vai sair daqui hoje procurando entender por que você casou, por que Deus te deu filhos, ou por que Deus não te deu filhos. Você tem que entender por que está tendo problema no seu relacionamento. Você tem que entender por que não está tendo o dinheiro que você precisava. Por que eu estou tendo problemas emocionais. Aí quando você parar e falar assim, por que eu estou tendo problemas emocionais? Eu preciso tomar uma atitude, eu vou buscar alguém que possa me ajudar nisso. Ana, ela orou. Quando ela entendeu que ela precisava de ajuda, ela vai no templo pedir ajuda. Você não precisa sentir a presença de Deus para orar. Se você tem conhecimento da palavra, você sabe que se você orar, Ele vai te ouvir. Eu vou sentir, quando eu sentir uma emoção, eu vou orar. Quando eu sentir uma emoção, eu vou orar. Não, eu vou orar porque eu sei que Deus está lá para me ouvir. A Bíblia diz que Ele se inclinará dos altos céus para ouvir a oração que se faz na casa de oração. Então, nesse momento, você vai pegar os elementos e você vai baixar a sua cabeça e você vai dizer: Senhor, me perdoe porque até aqui eu tenho levado a minha vida com a minha emoção. Eu não tenho parado para pensar nas minhas atitudes, nas minhas ações, nas coisas que eu ando falando para mim mesmo, declarando maldição sobre a minha própria vida. Em nome de Jesus, eu entrego a minha mente agora ao Senhor. Me perdoe por todas as ações, atitudes, palavras e pensamentos que não te agradaram. E nesta noite, eu quero renovar a minha vida contigo e o meu emocional contigo. Toma minha mente nas tuas mãos, em nome de Jesus.